Fala, meu astro, vamos falar sobre a urgência do PL 2628/2022 que o presidente da Câmara aprovou rapidamente hoje, tá entendendo? Estranhamente, depois de conversar com o governo, com Lula. Ele teve um almoço com Lula e seus aliados, os republicanos, tá entendendo? Saíram felizes desse almoço, tá entendendo? E quando os políticos saem felizes, nós vamos sair tristes, tá entendendo? E esse projeto é o PL do senador Alessandro Vieira, projeto de 2022 do senador Alessandro Vieira, que era do PSDB, agora é do MDB, tá entendendo? O PSDB que sempre foi um braço, né, um braço do PT, basicamente. Tanto é que você vê que o senador Alessandro Vieira, ele só andava com quem? Lembra de com quem que ele andava na Câmara? Vivia na época do governo Bolsonaro. Toda vez que tinha um processo para entrar contra, o Supremo interferir, aquelas famosas 24 horas para responder, quem era que impetrava o processo geralmente? Era o senador Alessandro Vieira ou o seu amiguinho, tá entendendo? Fala fina, Randolfo Rodrigues, tá entendendo? Braços literalmente braços do PT naquele momento. Então, olha aqui, eles aprovaram a urgência, né? Basicamente, foi uma coisa, decidiu em acordo com líderes partidários para dar nessa terça-feira, o regime de urgência. Aí, aqui, ele comenta, né, essa é uma pauta que eu penso que a Câmara dos Deputados tem que enfrentar, assim como o Senado Federal já enfrentou. Nós devemos defender que a urgência seja pautada ainda no dia de hoje e que amanhã, após a comissão geral, o plenário possa deliberar sobre o projeto 2628, que já foi aprovado no Senado. Esse projeto já passou pelo Senado, tá entendendo? Foi aprovado e agora está sendo usado, né, basicamente, para censurar as redes sociais. Eles vão encher o jabuti, vão encher com muito mais ainda, para tentar censurar de todas as formas, tá entendendo? E nós vamos destrinchar isso aqui. Por exemplo, essa proteção das crianças é uma pauta cara, e eu concordo à direita. Um dos deputados que fala, o Jadiel Alencar, do Republicanos, do Piauí, ele fala isso, olha, apesar de considerar a defesa da infância como uma pauta histórica da direita conservadora, integrantes da oposição avaliam que o tema pode ser usado para defender a censura nas redes sociais. Na saída da reunião dessa terça-feira, líderes da oposição anunciaram que devem tentar obstruir a votação. Esse é o caminho, tem que tentar obstruir o máximo possível. Olha, por exemplo, aqui tem um vídeo, temos o vídeo dele, no momento que ele pauta, vê se isso é modo de pautar um assunto tão delicado e que tem que ser debatido na sociedade. Simplesmente parece que ele está trabalhando com o governo. É o que parece, não sei se é verdade, mas parece que ele está com medo, né? Porque a pessoa se expor para fazer isso. Então, ele deve estar sendo muito pressionado pelo governo e pelo STF. E nós vamos descobrir daqui a pouco por quê. Enquanto isso, curta, comenta, compartilha, ajude o canal a crescer, porque eu preciso do seu like, preciso da sua inscrição. Tá bom? Vamos continuar aqui, vamos ver esse vídeo. Orientação de bancadas. Aqueles que forem pela aprovação do requerimento permaneçam como se acham. Aprovado. Senhor presidente. Presidente. Senhor presidente. Requerimento de urgência número 3387 de 2025. O Partido Novo requer a votação nominal, por favor. Não, já foi aprovado. Matéria vencida. Você viu a velocidade que foi feito isso? Isso é imoral. Você vê que não foi debatido nem nada, simplesmente ele colocou e já passou para um próximo projeto. Quem concorda, as pessoas viradas de costas lá, como se... Absurdo. Entendeu? A oposição tá denunciando isso. É muito absurdo o que está acontecendo. Tá entendendo? Tudo para passar esse projeto para regular as redes sociais. Que é o que o governo, bem como com os políticos, tem mais medo. Questão das redes sociais livres, para que possamos denunciar, né? Tanto os desmandos de qualquer governo que seja de direita, esquerda, centro, tá entendendo? A liberdade de expressão é um fator decisivo na formação de um consenso social sobre determinado assunto.
Vamos ver aqui, por exemplo, o projeto. Olha esse projeto aqui. No último instante, você viu que tem um deputado. O deputado, ele fala a votação nominal. Se quer, e ele ouviu, se quer, ele simplesmente fingiu que não ouviu, porque para ele interessava passar. Aí vamos ver por que eles têm tanto interesse. Eu peguei só algumas partes aqui, eu estava vendo a questão do controle parental. Gente, é tantos artigos, é tanta burocracia e tantos mandados para que as crianças acessem, crianças e adolescentes, lembre-se disso, as redes sociais, que torna praticamente inviável as redes sociais para crianças e adolescentes. Só que as pessoas são graves as consequências. Olha, fala sobre os fornecedores de produtos, o que eles devem fazer. Como vocês podem ver aqui, o desenvolvimento dos mecanismos de controle parental devem ser orientados pelo melhor interesse da criança e do adolescente, juntamente com a consideração do desenvolvimento progressivo de suas capacidades. A intenção parece nobre, mas o que eles colocam aqui são, olha a quantidade de artigos, limitar a capacidade de se comunicarem com crianças e adolescentes por meio de ferramentas que permitem o controle parental, o controle parental do acesso direto às crianças e adolescentes, impedir que outros usuários não autorizados, limitar recursos para aumentar, sustentar e estender o uso do produto ou serviço para a criança ou adolescente. Tá entendendo? Foi esse mesmo motivo que hoje você não vê mais comerciais para crianças. Eu lembro que na minha infância nós tínhamos o comercial do Quixute, do batom, tá entendendo? Tinha um comercial muito, muito legal que era compre batom, compre batom. E esses comerciais, eles financiavam, por exemplo, os desenhos animados nos horários nobres da TV. Quando você tira a capacidade, por exemplo, das TVs lá atrás, fazerem esses comerciais, você tira a arrecadação delas. E aí elas não vão poder mais exibir desenhos. Se elas não ganham dinheiro com isso, com a publicidade, que o que move as TVs é a publicidade, bem como o YouTube. Você está entendendo? Então, se a atividade se torna restrita para pessoas que publicam sobre crianças, conteúdos interessantes sobre crianças, inclusive, por exemplo, o irmão do Felipe Neto, o que vai acontecer? O YouTube não vai entregar cada vez menos, vai ser cada vez maior a burocracia, né, para que a criança acesse aquele conteúdo, entendendo? Os anunciantes vão se afastar e o que acontece? Nós não vamos ter mais conteúdos para crianças, em último caso, é óbvio. Mas essas pessoas, elas não estão interessadas nisso, elas querem censura. Aqui, ó. Restringir o comportamento de geolocalização e fornecer aviso de rastreamento, tá entendendo? Ué, como é que elas vão fazer comerciais de uma determinada coisa, para a criança que seja, se não sabe a sua geolocalização? Tá entendendo? Os anunciantes, o YouTube, ele trabalha, a plataforma trabalha com isso. Então, um anunciante de Goiânia, ele quer anunciar que ele tem na praça tal, tá entendendo? Ele está com brinquedos todos os domingos para que crianças vão se divertir, ou no shopping, ou o circo que vai ao shopping. Ele anuncia, e esse anúncio é para crianças. Se não houver geolocalização, o anúncio dele não vai chegar para as pessoas, as crianças daquela região, mães ou pais. Você entendeu? Então é muito sério o que está acontecendo, é muito absurdo. Em último caso, não vão mais ter anúncios. E depois o que vai acontecer? Não vai mais ter conteúdo para criança, porque o YouTube não vai mais pagar conteúdo para criança, vai restringir. Salvaguarda é tanto controle, tanto quanto visualizar métricas do tempo total de uso do produto ou serviço, ou seja, controlar quantas crianças. Isso, por mais que eu concorde com isso tem que ser feito pelos pais. Quem diz a quantidade de horas devem ser os pais. Querem novamente tirar das mãos dos pais o pátrio poder de educar seus filhos. São os pais que devem dizer se vão ficar 1, 2 ou 3 horas. E não a rede social, e não o Estado. Gente, é muito absurdo. Fora outras coisas aqui, dos jogos eletrônicos.
São vedadas as caixas de recompensas, lockbox oferecidas em jogos eletrônicos direcionados ou que possam ser utilizados por crianças e adolescentes nos termos da respectiva classificação indicativa. Caso o jogo eletrônico possibilite interação entre usuários por meio de mensagem de texto, áudio ou vídeo de forma síncrona ou assíncrona, a classificação indicativa deverá observar as diretrizes. É obrigatória a viabilização e desativação de ferramentas de interação dos usuários. São gerentes por meio de sistemas de controle parental. Como é que a criança joga online com 30, 40, 100 pessoas? Como é que ela vai... Geralmente, muitas vezes, um jogo que é em time, como Call of Duty, né? Joga em times, como em Call of Duty, como em Counter-Strike, né? Como é que ela vai jogar com o seu... Cara, é muito absurdo. Ou seja, teoricamente se mede que vai ser muito rígido o controle, vai matar os jogos, vai matar os joguinhos infantis para os adolescentes também. Nós temos uma indústria que ela é muito forte, ninguém está se atentando para isso, uma indústria de jogos para celulares. O que vai acontecer? As crianças vão desistir de jogar ou vão procurar jogos, né, em outras plataformas que não estão sendo censuradas até de outros países. Porque isso é muito fácil e muito simples de fazer. Os adolescentes sabem fazer isso. Coisa que nós não queremos. Tá entendendo? Ou seja, toda a indústria de games que nasceu no Nordeste está correndo risco. Tá entendendo? É uma indústria bilionária que traz muitos dividendos, gera muitos empregos. Tá entendendo? E está em risco de quebrar. Se isso acontecer, vai prejudicar muito. Você pode ser... Fora que outras consequências, tá entendendo? Como, por exemplo, empresas grandes têm condição de fazer tudo isso. Mas empresas pequenas, as startups que estão começando agora, nem abrir vão, porque não tem condição de tanta regulamentação, não tem condição de obedecer a tanta regulamentação que o governo está colocando. É muito grave isso. Eu coloquei, por exemplo, eu perguntei para o ChatGPT algumas consequências, né? Basicamente, ele me respondeu aqui ó, consequências, pontos perigosos do PL 2628/2022, conhecida como ECA digital, já está sendo conhecida como olha o absurdo disso, remoção imediata de conteúdo sem ordem judicial. Então, vai bastar uma denúncia. A coisa é tão absurda que, por exemplo, a inteligência artificial ela reconhece crianças no vídeo. Um vídeo de família que tiver criança ali, alguém denunciar, pode cair. O próprio vídeo do Felca, que se propõe a denunciar, se ele for denunciado pelos próprios pedos, que os pedos não querem ser expostos, esse vídeo não teria alcançado 1 milhão. Tá entendendo? Porque muita gente denunciou, ameaçou ele. Tá entendendo? O que vai acontecer? Vídeos de denúncia como esses não vão mais acontecer. Já vão morrer lá no início, restringindo o debate social por um tema que é tão importante e que está sendo instrumentalizado pelo governo para calar as pessoas, para calar as opiniões, para calar o pensamento divergente, a direita brasileira e outras pessoas. Então, olha outra aqui, critérios vagos para o que constitui violação. Tá entendendo? Conteúdos legítimos podem ser removidos com base em percepções individuais ou pessoais ou coletivas distorcidas, afetando a diversidade e a liberdade de expressão. Obrigatoriedade de relatórios e retenção de dados. Aplicativos com mais de 1 milhão de usuários infantos juvenis devem gerar relatórios semestrais detalhados e reter conteúdos de dados relacionados às denúncias. Consequência, a medida sobrecarrega as plataformas, especialmente startups e apps menores, além de elevar os riscos de privacidade e violação de dados. As pessoas vão ter seus dados vazados. Em último caso, multas elevadas. As plataformas pequenas vão falir, vão quebrar. Verificação de idade confiável. Tá entendendo? Proíbe a autodeclaração etária e exige mecanismos confiáveis de verificação de idade em cada acesso. A implementação dessa técnica, desses sistemas, é complexa e dispendiosa, pode afetar a experiência do usuário sem estrutura adequada e dificultar o acesso legítimo. Quer um exemplo? Você que usa Xvideos vai ter que apresentar, né? As pessoas que usam sites adultos ou OnlyFans vão ter que apresentar identidade.
Tá entendendo? Verificação, biometria. Quem é que vai se expor a isso? Em último caso, vai também prejudicar o trabalho, vamos dizer assim, das ditas meninas do job hoje em dia, né? Vamos colocar dessa forma. Pessoal que vende material adulto. Supervisão parental mandatória. Plataformas devem oferecer ferramentas acessíveis para supervisão familiar com filtros por faixa etária. Limitação de tempo de uso, olha que absurdo. E vínculo de contas de menores com responsáveis. Então, é muito um excesso de controle. Proibição de uso de publicidade comportamental ou emocional. Entendendo? Ou seja, o algoritmo entende qual tipo de comercial fica melhor para aquela criança, que é o mesmo, em último caso, que os marqueteiros fazem, só que o algoritmo faz melhor. Tá entendendo? Então eles querem matar isso. Por que eles querem fazer isso? Tá entendendo? Para prejudicar as redes sociais e ficar com todo esse conteúdo para a antiga mídia. Para que os marqueteiros vão para a antiga mídia. Lá, você sabe, a Globo News, a Globo, né? Os impérios da televisão, tá entendendo? Que não dão liberdade de expressão, nem diversidade de pensamento. Bora ver aqui essa questão aqui que o Fábio Serapião, jornalista do Metrópolis, por que o Hugo Mota está tão empenhado nisso? É porque ele se preocupa com as crianças? Não. É simplesmente porque ele está sendo pressionado, tanto pelo STF, quanto, né, pelos grupos de comunicação, que, em último caso, né, servem aos donos do poder. Ele está sendo pressionado pelo STF. Ou faz isso, ou a gente te coloca no teu lugar, te coloca na cadeia, tu, teu pai, né? Olha aqui, ó, o Metrópolis. Como funcionava o esquema de empresário que delatou Hugo Mota? A empresa foi alvo da Operação Desumanidade 2015, que mirou contratos. Percebe? Eles engavetam esses processos para usar no momento correto. Então, ninguém está mais interessado em um projeto de país punir corrupção. Não. É tudo chantagem. Estava tudo parado, de repente começou a aparecer. Apareceu aqui também no Metrópole. Chefe de gabinete de Hugo Mota teve poder para movimentar 4,1 milhões de funcionários. Tá entendendo? Então é tudo para tentar chantagear Hugo Mota. E ele está nessa sinuca de bico. Tá entendendo? O gabinete, ó, o chefe de gabinete do deputado federal Hugo Mota e Ivanadja Veloso Meira Lima teve poderes para sacar mais de 4 milhões de funcionários e ex-funcionários do parlamentar paraibano, conforme revelou a coluna sexta-feira. 10 pessoas que trabalharam ou trabalham com o atual presidente deram poderes para chefe de gabinete por meio de procurações registradas em cartórios para receber, movimentar, sacar seus salários como secretários parlamentares. O famoso esquema da rachadinha. Tá entendendo? Mas interessa para eles processar o Hugo Mota? Não. É chantagear. Diz, ó, ou tu faz isso, o governo chantageando junto com o STF. Ou nós te prendemos. Presidente da Câmara, Hugo Mota, G1, empregou funcionários fantasmas em gabinete de jornal. Por aí você vê, ó, a Globo, né, é o braço de mídia do governo. Então, ela está empenhada nisso porque para ela interessa esse controle das redes sociais, porque ela acha que todo mundo vai voltar a assistir TV como antigamente. Ela não tem mais volta, é isso que eles não entendem. A velha mídia, como nós conhecemos, a televisão vai ser como rádio. Quando a televisão surgiu nos anos 80, ela abraçou e se tornou o maior poder, né, de mídia do que o rádio, que era anteriormente. Basicamente, hoje a internet vai acontecer a mesma coisa. Entendendo? Já estima-se que metade da população, praticamente, 40% da população, já se informe pela internet, né, pelas redes sociais. Então, é um caminho que não tem mais volta, não adianta. Mas eles vão tentar nos calar o quanto eles puderem. Então, gente, olha, compartilhem, curtam. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. E até amanhã com o próximo conteúdo. Até amanhã e fiquem com Deus.